Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo sobre o tema contabilidade aplicada ao setor público. Nesse vídeo nós vamos discutir a caracterização da contabilidade aplicada ao setor público, a sua estrutura conceitual, as características qualitativas da informação contábil e vamos falar, por fim, sobre regime de competência e regime de caixa. Contabilidade aplicada ao setor público. A CASP, Contabilidade aplicada ao setor público, utilizando os princípios, os critérios, os métodos e as técnicas da ciência contábil, é responsável pela tarefa de acompanhamento da evolução do patrimônio público. Além disso, tendo em vista a importância que o orçamento tem na vida de um órgão público, a CASP também acompanha a sua execução, traduzida na arrecadação da receita e na realização da despesa. Por conta desse elemento, o orçamento, é que a CASP tem peculiaridades especiais não encontradas em qualquer outro ramo da ciência contábil. A CASP é o ramo da ciência contábil que aplica as técnicas de registro dos atos e fatos administrativos na administração pública, entre outros, para apurar resultados e elaborar relatórios periódicos, levando em conta as normas de direito financeiro presentes na Lei 4.320 de 1964, os princípios gerais de finanças públicas e a estrutura conceitual prevista na norma brasileira de contabilidade aplicada ao setor público. NBC TSP Estrutura Conceitual é a norma de contabilidade aplicada ao setor público, que tem por objetivo orientar a elaboração e divulgação de relatórios contábeis de propósito geral das entidades do setor público. Apoiar o desenvolvimento das normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público. Contribuir para o desenvolvimento de técnicas de registro dos fatos contábeis por meio das partidas dobradas. Orientar o estabelecimento de critérios de levantamento de inventários e estabelecer critérios e métodos para a elaboração das demonstrações contábeis. Ainda sobre a contabilidade aplicada ao setor público, segundo Mota, a contabilidade pública registra a previsão da receita e a fixação da despesa estabelecidas no orçamento público aprovado para o exercício. Escritura a execução orçamentária. Então, nesses dois primeiros itens, a gente pode observar o registro contábil de todas as etapas da receita pública e da despesa pública. Ela faz a comparação entre a previsão e a realização das receitas e das despesas, revela as variações patrimoniais, sejam elas orçamentárias ou extra-orçamentárias. Demonstra o valor do patrimônio, e isso é feito por meio das demonstrações contábeis, através do balanço patrimonial, do balanço orçamentário, do balanço financeiro, da demonstração das variações patrimoniais, estas todas demonstrações contábeis previstas lá na Lei 4.320 e também nas normas brasileiras de contabilidade. Além dessa, nas normas brasileiras de contabilidade, nós temos a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido. A contabilidade também controla as operações de crédito, a dívida ativa, os créditos e as obrigações das entidades públicas. Isso é feito por meio dos registros contábeis e das informações apresentadas nas demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Informações para os usuários dos relatórios contábeis de propósito geral. Usuários dos relatórios de contabilidade de propósito geral são todos aqueles que tenham interesse na situação e no progresso de uma entidade. Ou seja, qualquer pessoa é um potencial usuário dos relatórios gerados pela contabilidade aplicada ao setor público. Portanto, qualquer cidadão pode ser um usuário dos relatórios contábeis. Então, quais são as informações demandadas pelos usuários desses relatórios contábeis? Vamos ver. Os usuários dos relatórios contábeis de propósito geral das entidades do setor público precisam de informações para avaliar
se a entidade prestou seus serviços às sociedades de maneira eficiente e eficaz. Quais são os recursos atualmente disponíveis para gastos futuros e até que ponto há restrições ou condições para a utilização desses recursos. A extensão na qual a carga tributária que recai sobre os contribuintes em períodos futuros para pagar os serviços correntes tem mudado. E se a capacidade da entidade para prestar serviços melhorou ou piorou em comparação aos exercícios anteriores. Vamos discutir agora as características qualitativas da informação contábil que estão previstas lá na estrutura conceitual da contabilidade aplicada ao setor público. De acordo com o item 3.1 da NBC-TSP, Estrutura Conceitual, as características qualitativas da informação incluída nos relatórios contábeis de propósito geral são atributos que tornam a informação útil para os usuários e dão suporte ao cumprimento dos objetivos da informação contábil. O objetivo da elaboração e divulgação da informação contábil é fornecer informação para fins de prestação de contas e responsabilização e para tomada de decisão. A primeira característica qualitativa da informação contábil que nós vamos ver é a relevância. As informações financeiras e não financeiras são relevantes caso sejam capazes de influenciar significativamente o cumprimento dos objetivos da elaboração e da divulgação da informação contábil. As informações financeiras e não financeiras são capazes de exercer essa influência quando tem valor confirmatório, preditivo ou ambos. As informações financeiras e não financeiras têm valor confirmatório se confirmarem ou alterarem expectativas passadas. Já o valor preditivo confere relevância à informação quando a mesma é utilizada para fins de prestação de contas e responsabilização e para tomada de decisão. A próxima característica qualitativa é a representação fidedigna. Para ser útil como informação contábil, a informação deve corresponder à representação fidedigna dos fenômenos econômicos e outros que se pretenda representar. A representação fidedigna é alcançada quando a representação do fenômeno é completa, neutra e livre de erro material. A representação fidedigna de um fenômeno econômico deve retratar a substância, a essência da transação, mesmo que esta não corresponda à sua forma jurídica. A informação deve ser completa, ou seja, sem omissões que possam tornar a informação falsa ou enganosa. Ela deve ser neutra, e isso significa ausência de viés. As informações não devem ser selecionadas ou apresentadas para atingir um fim ou resultado particular pré-determinado, como forma de induzir a determinado comportamento. A informação é livre de erro material. Isso não significa exatidão completa em todos os aspectos, mas que não há erros que sejam relevantes. Agora, a característica qualitativa da compreensibilidade. A compreensibilidade é a qualidade da informação que permite que os usuários compreendam o seu significado. As demonstrações contábeis devem apresentar a informação de maneira que corresponda às necessidades e à base do conhecimento dos usuários, bem como a natureza da informação apresentada. A compreensão é aprimorada quando a informação é classificada e apresentada de maneira clara e sucinta. A informação será compreensível para aqueles que tenham conhecimento razoável das atividades da entidade sob análise e do ambiente no qual ela funciona ou atua. E eles devem ser capazes e preparados para ler os relatórios contábeis de propósito geral e revisar e analisar as informações apresentadas.
Esse preparo depende de conhecimento da normatização contábil aplicada ao setor público e da legislação que envolve o orçamento, os registros financeiros e contábeis na contabilidade aplicada ao setor público. Nossa próxima característica qualitativa é a tempestividade. Tempestividade significa ter informação disponível para os usuários antes que ela perca sua capacidade de ser útil para fins do objetivo da elaboração e divulgação da informação contábil. Tal informação disponível mais rapidamente pode aprimorar a sua utilidade como insumo para processos de avaliação da prestação de contas e responsabilização e a sua capacidade de informar e influenciar os processos decisórios. A ausência de tempestividade pode tornar a informação menos útil. Comparabilidade. Comparabilidade é a qualidade da informação que possibilita aos usuários identificar semelhanças e diferenças entre dois conjuntos de fenômenos. A comparabilidade não é uma qualidade de item individual da informação, mas antes a qualidade da relação entre dois ou mais itens de informação. Essa comparação pode ser de informações de uma mesma entidade em períodos diferentes, mas pode ser comparação entre entidades diferentes no mesmo período. Verificabilidade. A verificabilidade é a qualidade da informação que ajuda a assegurar aos usuários que a informação contida nas demonstrações contábeis representa fielmente os fenômenos econômicos ou de outra natureza que se propõe a representar. Essa característica implica que dois observadores esclarecidos e independentes podem chegar ao consenso geral, mas não necessariamente à concordância completa, em que a informação representa os fenômenos econômicos e de outra natureza, os quais se pretende representar sem erro material ou viés, ou o reconhecimento apropriado, a mensuração ou o método de representação foi aplicado sem erro material ou viés. Vamos falar agora sobre regime de competência. E ele está relacionado com o enfoque patrimonial da informação contábil aplicada às entidades do setor público. A aplicação da competência impõe reconhecer as transações e os eventos na ocorrência dos respectivos fatos geradores, independentemente de seu pagamento ou recebimento. Segundo o regime de competência dos exercícios, os efeitos das transações e outros eventos são reconhecidos quando ocorrem, e não quando caixa ou outros recursos financeiros são recebidos ou pagos. E eles devem ser lançados nos registros contábeis e reportados nas demonstrações contábeis dos períodos a que se referem. No regime de competência, portanto, o que determina o período, o exercício em que receitas e despesas devem ser reconhecidas no resultado é o seu fato gerador. Agora, o regime misto, sob o enfoque orçamentário das informações contábeis aplicadas ao setor público. De acordo com o artigo 35 da Lei 4.320 de 1964, pertencem ao exercício financeiro 1. As receitas nele arrecadadas, isso é regime de caixa, e as despesas nele legalmente empenhadas, isso é regime de competência. A interpretação literal do texto da lei leva, sob o enfoque orçamentário, ao reconhecimento, então, das receitas pelo regime de caixa, pela sua arrecadação ou seu recebimento, e das despesas pelo regime de competência, ou seja, pelo empenho ou pelo seu fato gerador. Então, nós temos um regime misto sob o enfoque orçamentário, que usa para a receita regime de caixa e para as despesas regime de competência. Exercício financeiro.
O exercício financeiro, que segundo o artigo 34 da Lei 4.320, coincidirá com o ano civil. É o período de tempo em que ocorrem todas as atividades relativas à execução da LOA, a Lei Orçamentária Anual, além de transações independentes da execução orçamentária, como o consumo de materiais, a atualização de créditos e débitos, inscrição de restos a pagar e da dívida ativa. Campo de aplicação. O campo de aplicação da contabilidade aplicada ao setor público são as entidades do setor público, compreendidas, entre elas, os governos nacionais, estaduais, distrital e municipais e seus respectivos poderes, abrangidos aí os tribunais de contas, as defensorias e o Ministério Público. Abrange também os órgãos, as secretarias, os departamentos, as agências, as autarquias, as fundações instituídas e mantidas pelo setor público, os fundos, os consórcios públicos e outras participações públicas congêneres da administração direta e indireta, até mesmo as empresas estatais dependentes. Estas foram as referências bibliográficas que utilizamos na elaboração desse vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se ele foi útil, não deixe de dar a sua curtida e de compartilhar esse vídeo com as suas redes de relacionamento. Até o nosso próximo vídeo.